Boa tarde, senador Eduardo Braga. Em seu nome, cumprimentar toda a mesa, todos os senadores, senadoras aqui presentes. Cumprimentar também a plateia que assiste tanto presencialmente aqui na nossa CCJ, como virtualmente também participando dessa sessão que discute a reforma tributária. Estamos aqui, senador Eduardo Braga, representando o sistema COFES-CRES, compostos por corretores de imóveis, imobiliárias, e em nome do nosso presidente, João Teodoro, mas claro, em nome também de todos os presidentes regionais e todos os conselheiros do nosso sistema COFES-CRES. Inclusive, senador, só fazendo aqui um adendo, senador Eduardo, temos aqui a participação de dois conterrâneos, que é o presidente do CRES Amazonas, o Paulinho está aqui, o Paulo Carvalho, e o Marcelo Kise também, que é o vice-presidente, além, claro, de uma comitiva composta aqui pelo Wilson Martins, Felipe Pessoa, que também está presente aqui nesse momento. Mas eu vou pedir para ser breve e muito direto, senador, que a nossa apresentação ela vá até a última página. E levar até a última, de lá para cá, a gente vem trazendo. Então, essa última página, senador Eduardo, inclusive o deputado Raulei também nos auxiliou bastante na reforma tributária na Câmara, quando tivemos essa breve participação para apresentar nossos pleitos, e diversos foram os avanços que o mercado imobiliário alcançou, mas nós temos dois pontos importantes que precisamos aperfeiçoar aqui no Senado. O nosso fator redutor, o senador Eduardo Braga, ele hoje está para venda em 40%. E nós precisamos ampliar esse fator redutor para 60%. E mesmo que consigamos ampliar 60%, mesmo assim a gente não tem a manutenção da carga tributária que hoje é aplicada no mercado imobiliário. Para você ter uma ideia, trazemos aqui números. Atualmente, em relação à locação, nós precisamos que o fator redutor seja em 80%, para que tenhamos uma ampliação do sistema atual da cobrança tributária no percentual de 11,89%, e com o fator redutor 80%, iremos para 15,87%. Mesmo assim, com aumento, e se permanecer com o fator redutor de 60%, praticamente que dobramos a alíquota cobrada dentro do mercado imobiliário. Esse aumento, com certeza, será jogado ao consumidor, e o nosso consumidor da locação imobiliária são 47 milhões de brasileiros que moram em habitações alugadas. E, basicamente, desses 47%, cerca de metade, 52%, da população, do orçamento das pessoas que alugam imóvel já gastam mais do que 30% da sua renda com aluguel. Se ampliarmos mais ainda essa alíquota, praticamente que dobrarmos, teremos com certeza um impacto negativo, e muitas pessoas entrarão em inadimplência ou terão que procurar outra maneira de alugar ou até mesmo comprar imóvel. Mas trago aqui números muito objetivos, porque o nosso pleito é que a nossa alíquota ela seja reduzida em 80% para o aluguel, para que tenhamos a manutenção da carga tributária em 15,87%, e na compra e venda, voltando mais um slide, por gentileza, a gente tem essa realidade. Praticamente que 15,4% em aumento nos imóveis na alíquota. Se a gente manter a carga tributária no fator redutor de 40%, teremos uma ampliação na habitação popular no percentual do pagamento dos impostos em torno de 15%. Na classe média, aumentaremos 48,8%. Em loteamentos, pasme, 70% será o aumento da alíquota cobrada hoje em relação ao que teremos se o fator redutor for mantido em 40%. Foi uma vitória expressiva que tivemos na Câmara. O nosso pleito, inclusive, uma das emendas, o deputado Raul já se ausentou, mas em uma das emendas que tivemos apresentadas na Câmara, era realmente para ampliar os fatores redutores, conforme estamos com interesse aqui no Senado. E perdemos por apenas 5 votos. E agora estamos nessa iminência de convencer os senadores para a necessidade dessa reformulação, porque a moradia é um dos direitos básicos que qualquer cidadão tem na sua dignidade. Então, temos alimentação, moradia, saúde, educação, e moradia é o que estamos aqui nesse momento lidando, e esse é um dos fatores que levam a essa discussão e essa exaustão do convencimento dos senadores. Voltando mais um slide, eu trago aqui os dois pontos principais que nós temos aqui para debate, mas o terceiro ponto, senador, que eu preciso do convencimento da grande parte da nossa bancada, em relação ao regime de tributação.
Conseguimos uma mudança no regime de tributação de competência para a Caixa na compra e venda imobiliária, porque muitas das vezes os imóveis são vendidos em parcelamento, então não tem como você tributar uma competência de algo que você não sabe se vai nem receber. Então o regime de Caixa é o mais justo. E na locação da mesma forma. A locação hoje, devido à inadimplência, poderá existir que o proprietário do imóvel que aluga o imóvel, ele seja obrigado a pagar o imposto sem nem ao menos ter a garantia do recebimento do aluguel. E a gente sabe que muitas das vezes o proprietário demora 2 anos, 3 anos para desocupar um imóvel, despejar um inquilino inadimplente e durante todo esse tempo ele terá a obrigação, se for tributado no regime de competência, a pagar o imposto mês a mês. E a gente precisa fazer essa alteração. Temos, inclusive, as emendas já numeradas, 83 a 1504. Cada uma dessas situações específicas já temos apresentações propostas e são básicas, singelas e simples, simplesmente para a gente tornar mais plausível a cobrança tributária dentro do mercado imobiliário devido à sua importância. Voltando mais aí no slide. E para todos poderem compreender a magnitude dessa nossa intenção, hoje representamos 7% do PIB, arrecadamos 9% dos tributos em todo o país, geramos 10% dos empregos, temos uma cadeia produtiva com mais de 97 atividades, dentre elas a corretagem imobiliária, que será impactado em toda essa estrutura se mantivermos essa situação atual, que já foi aperfeiçoada, mas a gente precisa trazer essas 3 melhorias principais. E eu trago também outro ponto importante, um ponto social, porque muitas pessoas, senador Eduardo, compram imóvel e com o objetivo não só de vender, mas de alugar para ter uma complementação de renda futura. É uma aposentadoria privada. E a gente sabe que a Previdência Pública ela já se encontra deficitária. Eu tenho certeza que daqui a 20 anos ela estará numa situação mais deficitária ainda. E uma das soluções que temos é o próprio mercado imobiliário, a compra imobiliária, para contemplar essa aposentadoria que muitas pessoas idosas detêm. E pasmem, esses idosos, pessoas físicas que obtêm a sua rentabilidade através da locação imobiliária como fonte de renda única, eles serão tributados de acordo com a reforma tributária. E a gente precisa separar pessoas físicas que alugam imóveis residenciais dessa situação da realidade que geralmente é de grandes galpões, lojas ou até mesmo comércios alugados que será impactado por essa contemplação da reforma. Então, precisamos separar o joio do trigo na situação em si, daquele que poderá contribuir com a reforma tributária e com seus alíquotas. E dentro de todos esses pontos, eu trago a situação, eu já estava aqui recente, o nosso eminente senador Osmar Aziz, médico inclusive, salvou muitas vidas, e a gente, como contribuinte brasileiro, como todos aqui já apresentaram. Engenheiro, não é médico? Engenheiro. Ele é meu conterrâneo. Ah, pois ótimo. Pois corrigido. Mas acredito eu que todos aqui vão... É? Legal, então. Mas acredito eu que todos aqui vão entender a minha a semelhança em relação à saúde, porque o contribuinte brasileiro hoje é um paciente terminal. E a gente precisa de um tratamento, que é a reforma tributária. E esse tratamento, ele precisa de alíquotas, remédios justos. Se a gente aplica uma dose dupla, uma dose tripla daquele remédio que vai curar o paciente com certeza vai a óbito. E da mesma forma é hoje o contribuinte brasileiro. A gente precisa entender cada mercado, cada situação específica e as alíquotas para que seja realmente contemplada dentro da sua realidade, para não termos nenhuma situação de desemprego, diminuição da oferta de trabalho dentro do mercado imobiliário, seja na compra, na venda e na locação. E todos nós, eu encerro minha fala, trazendo uma realidade, todos nós viemos hoje aqui com o intuito de voltar para a nossa residência. Imagine quem não tem esse direito da sua moradia, não tem esse direito de voltar para a sua residência ao final do dia. E nós estamos aqui hoje debatendo a moradia da população brasileira, um assunto importantíssimo, e nós precisamos trazer a dignidade da nossa população também na moradia do nosso povo brasileiro. Muito obrigado, senador, por essa oportunidade. Estaremos sempre à disposição.